Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de número 60 e nós vamos falar de simetria e reflexão. Bom, aqui eu coloquei um exemplo de uma paisagem perfeitamente simétrica. Essa paisagem ela se encontra na Índia, né? Eu acho que muitos já devem ter visto em algum lugar na televisão sobre o Taj Mahal, localizado na cidade de Agra, na Índia. Isso é um mausoléu, tá? Como se fosse um túmulo construído no século XVII por ordem do imperador Shah Jahan em memória de sua esposa favorita, a quem chamava Mumtaz Mahal, que significa a joia do palácio. Ele fez em homenagem à esposa dele, já, né, na época era comum fazer esses mausoléus em homenagem a alguma pessoa importante e tal. Então ele fez isso em homenagem a ela quando ela morreu. E a homenagem do imperador à esposa tornou-se uma das mais conhecidas declarações de amor do mundo e é cantada em uma canção brasileira que tem o mesmo nome do monumento. Então, assim, essa foto, lógico, monumento lindíssimo, né? Impressiona pelo aspecto majestoso dele, mas também pela simetria perfeita da figura, a reflexão do monumento na água. Isso daqui a gente chama de simetria, tá? Como se tivesse refletido ele num espelho aqui embaixo. Isso aqui é uma paisagem perfeitamente simétrica e a gente chama esse tipo de simetria de reflexão. Bom, o que a gente mais conhece no nosso dia a dia, né, que todo mundo tem em casa, seria nosso reflexo no espelho, tá? O reflexo no espelho, ele funciona como se fosse um reflexo em relação a uma reta, né? No caso do Taj Mahal, seria o reflexo ali em relação àquela reta horizontal, uma reta horizontal, e o lago ali, a água, funcionou como um espelho. Então, a reflexão é um dos tipos mais comuns de simetria. Existem outros tipos de simetria, né? Não só a reflexão em relação à reta. Seu nome faz referência a um fenômeno físico muito presente no cotidiano, que é a formação de imagens em um espelho, tá? Como que se forma a imagem no espelho? Como que é a nossa imagem no espelho? Quando a gente está na frente do espelho, primeira coisa que a gente observa, a nossa distância até o espelho é a mesma distância até a imagem nossa que se forma lá atrás, tá? Vamos supor, contando em pisos aí, se eu tiver longe do espelho 2 pisos, a minha imagem vai aparecer atrás do espelho 2 pisos, eu não vou ficar 10 pisos para lá, tá? Então, a imagem no espelho, primeira coisa, a distância do objeto até o espelho é a mesma distância do espelho até a imagem. E essa imagem, ela é simétrica, esse reflexo. Como assim ela é simétrica? Eu levanto a mão direita, aparece para mim, eu olhando, eu tenho a impressão que é a mão esquerda. Eu levanto a esquerda, eu tenho a impressão que é a direita. Como que funciona isso? Se a gente fosse desenhar isso, por exemplo, como que eu desenho o reflexo simétrico de alguma coisa? Aqui, por exemplo, né, um desenho bem, um risco, né, do Taj Mahal, para a gente identificar o reflexo dele em relação a essa reta R aí, como se fosse ali no lago mesmo, naquela primeira imagem que a gente viu no início da aula, tá? Então, como que vai se formar o reflexo dele? Eu tenho que lembrar do caso do espelho. A minha distância até o espelho é a mesma distância do espelho até a imagem. Então, cada vértice dessa figura, desse polígono que eu vou espelhar, a distância dele até a reta R vai ser a mesma distância da reta R até a imagem dele, tá? E aí, depois, no final, eu vou unir todos os vértices e vou formar o reflexo simétrico desse polígono em relação à reta R. Só existe esse simétrico? Não. Por isso que a gente fala que é em relação à reta R. Porque se tivesse uma reta S aqui, eu poderia achar um simétrico ele aqui do outro lado, tá? Então, tem que ser simétrico como? Ele tem que ser simétrico em relação a alguma coisa. Então, nesse caso, a gente vai achar a imagem dele em relação à reta R. O ponto A já está colocado aqui, tá? Ó, a distância do A até a reta R, do R até o A' é um quadrinho, é a mesma. O B, ele já está distante, ó, 1, 2, 3 do A e 4 da reta, ó, 1, 2, 3 do A e 4 da reta, ou seja, o ponto B vai estar aqui. O ponto C aqui, ó, sempre as mesmas distâncias, tá vendo? O ponto B está distante de C2, o ponto B' vai estar distante de C'2 e 4 da reta.
O ponto D está distante do C, 2. Então, aqui eu vou fazer o D', tá? E, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre as mesmas distâncias. Ó o ponto E onde ele tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Onde nós vamos fazer o E'? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos fazer o E' aqui. Depois vamos para o F, ó. O F tá no mesmo rumo do D. Ó o F aqui. Tá? Tem que ser a mesma distância do F até a reta, da reta até o F'. O G, ó o G aqui. O H dista 2. E por último o I, que dista 3 de H. E aí a gente volta lá no A'. Então, eu vou unir. Façam isso com uma régua em casa, tá, pessoal? Aqui o meu vai ficar meio tortinho. O de vocês vai ficar retinho, que vocês vão fazer com uma régua. Ó, A', B', C', D', E', F', G', H', I', e por último, a gente volta lá no A'. Esse é, gente, em cima da reta certinho, tá? Com régua. O meu ficou assim, torto, porque eu fiz a mão livre, né? Então, assim, esse é o reflexo, é assim que a gente faz o simétrico de um polígono, de um objeto qualquer, em relação a uma reta, tá? A mesma ideia que a gente usa para o reflexo no espelho. A distância do objeto até o espelho é a mesma distância do objeto até a imagem. A distância do ponto até a reta em questão é a mesma distância da reta até a imagem do determinado ponto. Vamos ver mais um exemplo aqui. A gente vai fazer a simetria de um triângulo. Bom, aqui eu tenho um sistema de coordenadas cartesianas. Nós já vimos em aulas anteriores como que a gente coloca os pontos no plano cartesiano. O primeiro número é sempre o x, o segundo é o y, depois basta unir os dois. Então, aqui eu tenho o ponto P, 1, 1. O x é 1, o y é 1. O ponto P está aqui. 3, 4. O x é 3, o y é 4. O ponto Q está aqui. 7, 3. Ó, o x é 7, o y é 3. O ponto R está aqui. E aí, nós vamos unir mais uma vez. Eu vou falar para vocês fazerem em casa esse serviço com uma régua, porque o meu vai ficar muito torto, tá? É para esse triângulo ficar bonitinho, retinho. O meu não vai ficar. Ó, até passou um pouquinho pro outro lado. Que eu tô fazendo a mão livre. Pessoal, deixa eu tentar apagar esse pedacinho que passou aqui, ó. E apagou tudo. Vamos fazer de novo. Ó, vou unir aqui de novo. Mas vocês entenderam que é pra fazer com régua, né, gente? Pra ficar um triângulo bonitinho. Nossa, aqui vai ficar muito a olho. Ó, esse pontinho tá aqui. Ele passou um pouquinho pro outro lado. Ó, o reflexo desse ponto R vai ser ele mesmo aqui, nesse mesmo lugar. Por quê? A distância dele até a reta é 0. Então, a distância da imagem dele até a reta R é 0. Nesse caso, o ponto R coincide com o simétrico dele, coincide com a imagem dele, tá? Então, ele vai estar aqui. Agora, vamos ver esse ponto Q aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó o ponto Q aqui, tá? Vamos ver o ponto P. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó o ponto P aqui. E aí, nós vamos unir esses pontos com régua, né? Aqui, aqui. Nossa, gente, fugiu demais. E aqui. Tá, vocês façam com uma régua bonitinha aí. Mas aí, formamos aí o simétrico do triângulo em relação à reta R. Então, quando o ponto está em cima da reta em questão, a imagem dele vai ser ali no mesmo lugar, tá, pessoal? Porque a distância dele até a reta é 0, ele já está em cima da reta e a imagem vai acontecer a mesma coisa. Bom,
Então, vamos resumir aí o que a gente falou. Reflexão em relação a uma reta. Em um plano, considere uma reta R e um ponto P. Para definir o ponto P', que seria, a gente pode falar que é a projeção, é o reflexo, é o simétrico, resultado da reflexão de P em relação à reta R, vamos considerar duas situações. Primeira situação, o ponto P pertence à reta, que foi o que aconteceu comigo aqui no exemplo anterior. Ó. O ponto R já pertencia à reta. Aonde vai ficar o simétrico dele? Onde que vai ficar o reflexo dele? Ali mesmo, junto com ele. Então, quando o ponto P pertence à reta R, nesse caso, P' coincide com o próprio ponto P, como ilustrado na figura, que foi o que aconteceu com a gente agora no exemplo do triângulo. Outra questão, o ponto P não pertence à reta, né? Que era o caso dos outros pontos que a gente tinha, igual o caso daquele primeiro exemplo do Taj Mahal, também nenhum ponto pertencia à reta. Todos eles estavam distantes de algum tanto da reta. Chamaremos de S a reta que passa por P e é perpendicular a R. Então, ó, eu tenho P aqui. Eu vou achar o reflexo desse ponto aqui em relação a essa reta R aqui. O que a gente sabe sobre isso? Que a distância do ponto P até a reta R é a mesma distância do ponto R até o ponto P'. É que todos os exemplos que a gente fez tinham os quadriculadinhos para a gente seguir, tá? Mas se não tiver o quadriculadinho, como que eu vou me localizar? Eu vou traçar uma perpendicular à minha reta em questão, tá? O que é perpendicular? É uma reta que vai formar 90 graus com ela. E aí, a partir dessa reta, eu vou contar, ó, a distância do P até a reta é a distância da reta até o P'. Para eu poder saber, tá, aqui eu achei a distância, mas do lado de cá, onde eu vou pôr o P? Então, nos exemplos que a gente fez, já tinha todo o quadriculadinho. Se não tiver o quadriculadinho, a gente traça uma auxiliar perpendicular à reta em questão, né? Que a gente está tentando achar o reflexo a partir dela, o simétrico a partir dela. E aí, a partir dali, a gente vai contar a distância daqui até aqui. Tem que ser a mesma distância daqui até aqui, certo? Então, esse é um ponto aí da simetria, né? Tem outros tipos de simetria além da reflexão. A reflexão é a que a gente mais tem contato, né, no dia a dia. E na próxima aula a gente vai continuar falando sobre simetria. Não esqueçam de fazer as atividades propostas pelo professor. E até a próxima aula.